começar, né, Bruno? A live de hoje é um pouco diferente. A gente não tem um tema específico hoje. A gente fez várias lives sobre relacionamentos, né, Bruno? Boa noite, Clara. E hoje a gente decidiu fazer uma live um pouco diferente. Responder perguntas, né? Então, muita gente manda pergunta pra gente no privado, né? Ou às vezes a gente abre a caixinha lá com perguntas e o pessoal manda sobre temas diversos. Como a gente está falando bastante sobre relações, né? Relacionamento, ciúme, dependência emocional, a gente decidiu abrir um pouquinho hoje para falar sobre outros temas, né? Então, assim, mandaram para a gente aqui algumas perguntas, eu vou começar e vocês, quem está aqui com a gente ao vivo também pode fazer, tá? Então, assim, quem quiser fazer alguma pergunta pode mandar aqui no chat que a gente vai ficar monitorando aqui. É isso. Posso começar, Brunão? Pode começar, Francisco. Francisco, eu antes da nossa live aqui, eu mandei as perguntas para ele, porque eu não tive tempo para pegar as perguntas e depois colocar no papel aqui. Eu falei, Francisco, eu vou mandar para você, e ele aí carinhosamente pegou as perguntas aí e está com ele também, as minhas perguntas também, né? As perguntas que mandaram para mim. Isso aí. Eu vou responder as que mandaram para mim e te entrevistar, mandar as que mandaram para você, Brunão. Vamos lá, vamos ver. Vamos no improviso aqui, né? Vai no improviso mesmo, qualquer coisa, né? A gente vai comentando, eu vou falando algumas coisas também, né? O legal é esse diálogo que a gente vai ter, né? Acho que não só o diálogo com eu e você aqui, mas com o pessoal também que está aqui mandando, né? A gente quer saber também que vocês mandem perguntas para que a gente possa ter um diálogo, né? Se a gente pudesse, colocaria todos vocês, né? Todo mundo junto para a gente ficar dialogando, né? Pena que não dá, só dois aqui, mas se pudesse, né? É uma boa ideia fazer isso aí no Google Meet, né? Quem sabe um dia aí fazer o Google Meet. Legal, cara, legal. No Zoom também, Zoom é legal, né? Show. Também dá. Mas vamos lá, então. Primeira pergunta aqui, mandaram agora há pouco, eu não vou colocar os nomes, tá? Mas, assim, então a pergunta, qual que é a melhor hora para procurar a terapia? Quando é que eu sei que eu estou precisando de psicoterapia? Essa é uma boa pergunta, uma ótima pergunta, porque assim, nós como seres humanos, assim, a gente tem uma tendência a sempre adiar as nossas decisões, né? A gente deixa para depois, eu dou conta, não, isso aí tá tranquilo, eu vou cuidando, eu vou lidando aqui, e só quando a gente está desesperado ou muito mal, a gente vai procurar um profissional. Então isso é meio do ser humano, né? Mas não é a melhor forma de lidar. Então, assim, percebeu que tem um conflito, existe um conflito, alguma coisa que não está conseguindo resolver, seja consigo mesmo ou com o outro parceiro, né, em um relacionamento, já procura o quanto antes, né? Tem uma frase que eu vi hoje na internet, até acho que essa frase resume essa pergunta, né? A melhor hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. Então, assim, se a gente deixar para consertar a casa, né, o telhado, quando está chovendo, é muito mais difícil, quando todas as emoções estão ali perturbando a gente. Então, o ideal é que a gente não procrastine, né? Não adie essa busca por um psicólogo, pela terapia, né? Começou com algum conflito ali, sentiu que não está dando conta, procure um profissional, porque depois fica muito mais difícil. Acho que respondi, né? Legal. Deixa eu dar um adendo aí que eu acho interessante. Veja, acho que a gente não está falando aqui para buscar... vai lá e busca terapia sem ter nenhum conflito. Veja, eu acho que o Francisco também, né? Consequentemente, a gente sempre trabalha com os conflitos que as pessoas nos trazem no consultório, né? O problema é quando as pessoas elas ficam postergando esse conflito ali, né? Ficam postergando essa situação inacabada. Enfim, aí chegam no consultório, da porta do consultório assim, já... E aí o negócio fica complicado, né? Porque a pessoa está no ápice ali da exaustão emocional. E aí, para trabalhar isso, às vezes é bem complicado. Então, é interessante, claro, você tem conflito, buscar psicoterapia, né? Se você sente que você dá conta daquilo sozinho, ok, sem problema nenhum. Não é regra também ir no psicólogo, né? Porém, se você sente que não está dando conta disso, precisa do auxílio, vai buscar psicoterapia, né? Não é necessariamente com a gente aqui, com qualquer outro psicoterapeuta, né? Psicóloga ou psicólogo, enfim, né? Então, a gente está falando aqui da psicologia, né? Não de nós dois aqui, né? Claro. Então, isso é importante, né? Isso acho que é válido.
essa pergunta até traz para a segunda aqui, que essa é para você, Bruno. Ah. Procrastino muito. Como mudar isso? Enviaram para É, você. eu recebi essa pergunta mesmo, essa questão de procrastinação e etc. Veja, é, o que é essa procrastinação? Veja, quando as pessoas vêm para o consultório, elas vêm com esse movimento assim, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou... Veja, é uma das coisas que a gente tem que sempre observar, né? Eu sempre pontuo para os meus clientes, o que é para você a ansiedade? Porque as pessoas vêm com esse processo de um rótulo muito grande. Eu tenho ansiedade, então eu sou ansioso. Peraí, calma aí, quem te avaliou? Teve avaliação ou não? Não, eu sei que eu sou ansioso. Não, peraí, então vamos entender o que é ansiedade para você, o que é ansiedade para dentro do aspecto da psicologia, né? Para a gente chegar no consenso, porque só isso que você está me dizendo pode não ser ansiedade. Sim. Então é o mesmo processo da procrastinação. Às vezes a pessoa procrastina no quê, aonde, como. Então não tem como eu responder uma pergunta sem saber o escopo dessa pessoa, né? Sem saber a base dessa pessoa. Então não tem como eu responder. Essa é uma pergunta que se a pessoa me perguntasse aqui, o que é? Eu tenho ansiedade, e aí? Primeiro vamos fazer uma avaliação. O que é a ansiedade, né? Daí para a gente trabalhar esse aspecto da ansiedade, né? Em Cada alguns ser é casos, único, né, Bruno? Cada ser cada é ser é único único. e não dá para a gente dar o mesmo remédio que serve para a ansiedade de uma pessoa vai funcionar para outra. É a mesma coisa a questão da procrastinação, né? De ficar adiando as coisas. Sabe o que acontece? Às vezes o que acontece? Pessoas, eu estou procrastinando porque eu estou fazendo coisas que eu gosto de fazer. Pô, peraí, você está procrastinando porque você faz coisas que você gosta de fazer. Veja, já existe isso. A pessoa não, eu tô procrastinando, eu fico fazendo as coisas que eu gosto aqui, e daí, além de fazer aquelas coisas que eu devo fazer. Pera, então, isso não é procrastinação. Então, veja, tem muito conceito que se trabalha dentro do processo clínico, né? Então, a gente tem que entender, primeiro, quem é essa pessoa, né, para a gente tentar auxiliar ela nesse processo da procrastinação, né? É Claro que muito tem sutil, né? muito sutil. Claro que tem transtornos, né? Quando a gente olha para uma pessoa que tem um quadro depressivo, que tem esse aspecto da procrastinação, né? Porém, não dá para fazer uma avaliação aqui. Então, a pessoa que me mandou uma pergunta, por favor, né? Busque auxílio psicoterapêutico para a gente explorar mais. A gente não, né? Para o psicólogo, ou psicoterapeuta, ou psicólogo, enfim, explorar isso mais de perto, tá? Acho que é fundamental. Show de bola? Legal. No consultório, Bruno, às vezes eu atendo muitas pessoas assim que trazem esse aspecto da procrastinação e tem a ver com algum tema específico, né? Então, assim, a pessoa às vezes está evitando de entrar em contato com algum conteúdo difícil para ela, né? Então, o adiar, deixar para depois, né? Deixar para depois eu lido com isso. Então, assim, é um dos movimentos, mas não tem como a gente dizer que para todo mundo é isso. Todo mundo que adia as coisas tá evitando algum conteúdo. Não necessariamente, mas nos meus atendimentos, essa é a parte mais prática, né? Eu atendo muitas pessoas assim que, né, tem sistemas difíceis para lidar, assim, que elas vão deixando, e elas acabam procrastinando mais coisas na vida, como um símbolo do que está acontecendo na vida delas, né? Então isso é muito pessoal. Sim, e interessante essa coisa do procrastinar. Até em terapia, né? As pessoas vêm para a psicoterapia, eu procrastinei até esse tempo, até chegar. Isso que eu estou falando, a pessoa chega lá no limite, daí ela vai. Pô, calma aí, né? Então, claro que cada um tem o seu tempo também, né? Uma das coisas interessantes, Francisco, que esses dias eu estava até pensando também, as pessoas têm esse movimento, né, de querer resolver tudo sozinhas, né? A gente, o ser humano, tem esse movimento, né, de querer resolver as coisas sozinho. Isso pode levar a um processo de procrastinação também, né? Eu resolvo tudo sozinho, eu resolvo... Tem coisas que você não resolve sozinho, né? Você está com dor de dente, você vai onde? Você vai no dentista, né? Você está com algum problema médico, você vai no médico, né? Então, veja, tem tratamento, né? E a psicoterapia, a psicologia também não é diferente, né? Então, tem esse processo da procrastinação. Veja, a procrastinação pode estar em várias coisas. Então, não dá para definir, né? Como o Francisco até comentou. Legal. Tem duas perguntas aqui no chat, Bruno. Uma delas eu quero responder, posso? A outra eu deixo para você. Sinta-se à vontade aí. A Lunara aqui perguntou, ainda cabe uma perguntinha? Sim, se sim, qual é a visão de vocês sobre as visões de Jung e Lacan para resolver os dilemas internos? Seguem essas linhas?
Que bom que você perguntou isso. Eu sou junguiano, né? A linha que eu sigo é a psicologia analítica, por isso que eu falei que eu queria responder. Então, assim, é uma pergunta bem abrangente, né? Bem complexa, assim, né? Então, qual é a visão de vocês sobre as visões de Jung? Eu gosto muito, né? Foi a abordagem que eu escolhi para trabalhar. Tem toda uma teoria por trás. O Jung era da época do Francisco, Freud, né? Oi? deixa eu só falar um pouquinho assim, pelo que você escolheu a abordagem junguiana? O que te chamou a abordagem Eu junguiana? acho, assim, Bruno, falando de mim, eu acho que a gente escolhe muito a abordagem pela nossa visão de mundo, sabe? Então, assim, eu sempre fui um cara que tive muitos sonhos, sabe? Durante a noite, gosto, cara, o que é isso? O que isso quer dizer? Aí você entra na psicologia, você vê que tem 15 a 20 abordagens diferentes e uma delas trabalha-se os sonhos, trabalha essa parte mais simbólica, essa parte mais abstrata. Então, assim, desde a época, antes mesmo de sair da faculdade, eu já era apaixonado por Jung, pela psicologia analítica, já estudava antes, já engatei após logo, após terminar a faculdade. Então, eu gosto muito da visão junguiana, né? Sobre Lacan, eu não sou especialista, não conheço muito. Na época de faculdade eu estudei mais Lacan, mas assim, gostava bastante. Então, acho que não tem como a gente dizer, isso eu não gosto, né? Essa Aham. abordagem é errada, a gente não gosta, né? Elas são diferentes, elas se complementam, né, Bruno? O que você acha Aham. disso? Então, ela se complementa. Eu sempre digo, até para as minhas alunas e alunos, enfim, eu sempre digo, veja, a abordagem, ela acaba sendo, às vezes, todas elas são funcionais, né? Mas tem que ver se o psicoterapeuta é funcional dentro daquela abordagem. Às vezes não tem a ver com você, não tem a ver com o teu modo de ser, né? Com o seu funcionamento. Então, aquilo não vai fazer muito sentido, né? Então, tem esse aspecto aí, né, Francisco? Mas veja, todas as abordagens são funcionais. Às vezes o que acontece, você já quer que eu responda a segunda pergunta ou você quer continuar respondendo a sua? Pode responder, porque é isso que você está falando, você já está respondendo, sem saber. Faz a pergunta aí. Ah, legal, porque daí perguntaram aqui, quando eu sei que é hora de trocar de abordagem, ou seja, quando eu sei que uma abordagem não funciona mais comigo. Olha, o que você tem que entender, e eu acho que é importante, é assim, o que está acontecendo dentro desse processo clínico, né? Porque às vezes a pessoa vem com uma demanda no processo clínico e não está sendo, né, não está sendo funcional. Tudo bem, mas o que é? É o vínculo terapêutico que não está sendo funcional? O que é que não está sendo funcional, né? Isso é interessante, né? Porque se for isso, é o vínculo. Veja, é interessante buscar outro psicoterapeuta. Então tem que buscar entender qual foi a tua demanda inicial ali. Se eu estou 6 meses na psicoterapia, 1 ano na psicoterapia, e a minha demanda inicial era finalizar uma relação. Tá, legal, tá certo que não tem um tempo aí, né? Mas qual tempo e expectativa você colocou também nesse sentido? Eu sou sincero dizendo assim muitas vezes que ah, não sei se vai ter aí uma resposta correta, assim, né? Muda de terapeuta. Se você está com dúvidas, é sempre interessante você pontuar isso até para o terapeuta. Ele precisa Com saber certeza. disso também, Com tá? certeza. Porque veja o vínculo que você tem, tá? Se você tem esse vínculo com ele, então diga isso para ele. Olha, estou vendo que a gente já tem 6 meses aqui no processo clínico, eu não sei eu não estou sentindo efeito, o que está acontecendo? Veja, pessoal, a relação psicoterapêutica é uma relação. Então, você não vai falar as coisas para o seu terapeuta, até aquilo que você acha dele mesmo, na relação com ele. Então, por isso que é importante, tá? Então, não mude de abordagem se você não for sincera com esse terapeuta ou com o próximo. Se for com o próximo, seja mais sincera, então, né? Mas na questão de funcional, tem que entender qual que é a tua expectativa, que demanda, tá? Então, daí isso é mais subjetivo, né? Daí a gente não vai tratar aqui. Sobre o vínculo, Bruno, na minha opinião, esse é o mais importante quanto à própria abordagem em si. É o que mais Isso. faz diferença entre, dá para dizer assim, uma terapia deu certo e uma terapia não deu. Não é a abordagem, é o vínculo terapêutico. Eu já atendi algumas pessoas que falaram assim, olha, já fui em 8 psicólogos, mas nenhum deu certo, né? E assim, às vezes eu pergunto, né? Mas você falou que você não estava gostando, não estava curtindo, não fazia sentido nenhum aquilo que o Aham, terapeuta falava, e às vezes aham, a pessoa, não, imagina, você acha que eu vou falar isso pro meu terapeuta? E é importante, aham, é uma claro relação que de é. vínculo. E geralmente, quando essa relação é mais aberta, né? Quando existe essa liberdade, essa confiança, tanto do terapeuta em relação ao paciente, quanto do paciente em relação ao terapeuta, a gente vê que o processo ele anda,
né? Sim, Então, sim. assim, é muito importante. Acho que isso que você falou é uma dica, assim, que eu também dou, né? Assim, se você não tá gostando, faz um ano que eu tô aqui, não faz sentido nenhum que ele fala, nenhuma das hipóteses, não faz sentido para mim, porque a terapia é sua, primeiro, não é do Aí, terapeuta. O terapeuta não é isso o aí. dono, né? Ah, porque o terapeuta. Não, é a pessoa que está na frente que é importante, é o paciente, né? Então, assim, se não faz sentido nenhum para você o que vocês estão falando há um tempão, fale com o seu terapeuta, converse com ele. Se mesmo assim, depois de conversar, de se abrir, de jogar limpo, colocar as cartas na mesa, ainda continuar não fazendo sentido, não vejo problema em procurar um outro terapeuta. Mas isso é muito importante, eu gostei dessa pergunta, porque assim, muita gente vai em um terapeuta, Bruno, você deve ter ouvido isso, né? Não Uhum. funcionou, a psicologia não funciona. Isso que eu ia dizer. É isso que eu ia Gente, falar. a Generalizando. psicologia, a psicologia tem 20 abordagens diferentes, linhas de pensamentos com perfis diferentes. Então, assim, mesma coisa, eu vou num médico, não gostei do médico, não gostei do jeito que ele falou comigo, troquei de médico e tá tudo bem, né? Não tem problema fazer essa troca. Inclusive a gente, né, Bruno? Às vezes você percebe que Sim, que o paciente não tá assim, não tá se adaptando à nossa abordagem. A gente já fez isso, eu com sim. você comigo. Já, Acho que sim. seria mais legal você ser atendido por um gestalt terapeuta, vou lá e encaminho para E, você. Então, isso da e parte do terapeuta também é muito legal. isso, já encaminhei já alguns já clientes que vieram e, enfim, daí não se adaptaram. E daí, puxa vida, você tem que encaminhar, né? E daí tem coisas que às vezes você trabalha, tem demandas que você trabalha e outras que você não é capaz de trabalhar. Tem demandas que eu não sou especialista, outros são. Então eu vou encaminhar para essa outra pessoa, né? Outro profissional, colega, enfim. Então, veja, a gente também acaba fazendo esse aspecto, né? Por isso que a pessoa vem com a demanda. É interessante, porque eu sempre digo isso no início de sessão, Francisco. O que você espera de mim? É para entender qual que é a expectativa da pessoa frente essa nossa relação dentro do processo clínico ali, né? O que essa pessoa está esperando de mim? Né? Eu tenho que entender. E veja, aí continua o processo clínico, eu não sei nem o que essa pessoa está esperando de mim, qual que é a expectativa dessa pessoa. Então é importante entender isso, né? Eu acho que é fundamental. E daí, claro, né? A gente também dentro da gestalterapia, acho que o Francisco também deve concordar, a gente não está para suprir expectativa de ninguém, né? A pessoa que vai trabalhar dentro do processo clínico, ela que vai trabalhar aquilo, a gente só auxilia só, a gente só está auxiliando, mas quem faz todo o processo clínico ali é a pessoa. Às vezes a pessoa vai, você me ajudou, mas peraí, né? Calma aí, eu auxiliei um pouquinho, mas quem ajudou você foi você mesmo. Então acho que isso é super interessante, né? Isso é muito importante. Existe ainda aquela ideia, né, de que o psicólogo é a pessoa que sabe as respostas da vida e que vai te dar a melhor resposta, né? Muita gente vem para terapia achando que, assim, uma sessão o psicólogo vai falar, dar a resposta que vai resolver aquele problema e está resolvido e acabou, né? Isso seria até uma falta de respeito da gente, de nós psicólogos, em relação à história de vida, né? Imagina, 50 anos construindo uma história para chegar um desconhecido ali e falar, eu sei como resolver o seu problema, Ah, né? Então não é assim, né? Então o processo terapêutico tem muito a ver com assumir a responsabilidade, e o terapeuta, ele é aquela pessoa que vai estar ali junto com você no processo, mas quem tem que dar os passinhos, amigo, né? Eu uso aquele exemplo, né? A pessoa está na bicicletinha assim, né? Chega uma hora que o psicólogo solta e a pessoa tem que andar sozinha e ah, precisa dessa autonomia, né? Nós não queremos gerar dependência terapêutica, né? A gente quer que a pessoa seja autônoma, né? Assuma essa responsabilidade, né? A gente está ali para auxiliar. Isso vem, sim. isso até eu falei sobre isso. Tem uma outra pergunta que eu achei muito legal, que eu acho que dá para responder por aí. Disse, o que é ser adulto? Eu adorei essa pergunta. Uh, Achei uma Pode ótima responder, pergunta. manda ver, manda ver. Vou responder. Muito bom. Manda ver. É claro que, assim, não vou falar do ponto de vista, deve ter um manual que diz assim, o adulto é quando a pessoa completa X anos, né? Do ponto de vista psicológico, quando a gente fala em ser adulto, né? A gente pode usar alguns critérios, assim, né? Tem muita gente que tem, sei lá, 35, 40 anos, que às vezes é muito dependente ainda, né? Que ainda tem uma mente infantil, digamos assim, uma mente dependente, né? Então tem algumas coisas para a gente definir o que é um adulto, o que é uma mente adulta, né? Uma mente responsável, uma mente que
não fica culpando os outros, né, pelos próprios problemas, uma mente que assume a responsabilidade, que olha para os erros e diz assim, ok, o que eu faço para aprender? Como que eu posso agir a partir de agora, a partir desse erro que eu cometi? Né? Então, assim, tem várias coisas que a gente pode citar, né? Mas isso é uma das coisas que a psicoterapia busca, né? Essa mente, entre aspas, adulta, mas essa mente mais autônoma, né? Essa mente que tem essa autonomia para dizer, né? Eu tomo as minhas próprias decisões, né? Não vou ficar culpando o chefe, o namorado, todo mundo pelos meus problemas, né? Então, assim, seria uma mente que anda com as próprias pernas, digamos assim. Faz sentido? Não, eu concordo com tudo isso que você falou aí, Francisco. Acho que isso é importante. Acho que quando a pessoa tem esse aspecto de amadurecimento emocional, eu acho que a gente pode olhar aí para um princípio de adulto aí, né? Eu acho que é importante esse aspecto da responsabilidade, né? Então acho isso muito legal, cara. Eu acho que eu não teria nem adendo assim, acho que é por aí mesmo, cara. Legal a tua fala, legal mesmo. Professora Rosani, nossa professora de faculdade, está aqui na nossa live. Saudade, Bom, professora. legal. Aprendemos muito com você. A Lunara aqui falou, a subjetividade mental abarca todas essas abordagens, com certeza. As abordagens ali, pessoal, elas vão ter técnicas diferentes, né? Sim. Mas no fim, a busca por essa autorresponsabilidade, né, ela acaba sendo a mesma, né? Às vezes a gente pensa, a abordagem, como foi comentado lá, que abordagem, enfim. Veja, pessoal, tem várias abordagens legais, porém, o que é mais importante, o que a gente está pontuando aqui, é o vínculo com o terapeuta, né? Então, o vínculo com o terapeuta é fundamental. Se tem um bom vínculo com o teu terapeuta, olha, dependente da abordagem, porque, né, você tem uma relação com ele ali, essa relação ali pode trazer muitos bons frutos, né? Então, isso que é importante, o vínculo com o teu terapeuta. Claro que algumas psicoterapias chegam ao fim ali e a pessoa ainda quer continuar, ainda, né? Francisco já teve clientes ali, pacientes que querem continuar e falam, mas aqui acho que já deu, né? Já trabalhamos tudo que tinha que trabalhar, né? Então, as pessoas voam, né? É necessário que elas se soltem e elas vão voar. Então, o processo psicoterapêutico tem início, meio e fim, né? Então isso que é importante também, legal. E eu gosto muito de falar assim, às vezes alguma pessoa pergunta, né, quanto tempo para eu ter alta, né? E aí eu brinco assim, me diz você, né? Quanto tempo você acha que você vai ter alta, né? Não sou eu que vou dizer você tá, né? Você tá curada, você tá isso. É muito importante que a pessoa tenha essa própria autoobservação, né? A gente até pontua, né? A gente até pontua, né? Porém, quem vai definir vai ser a pessoa. Na Jungiana também entra nesse aspecto, né? Mesma coisa. Show. Essa visão de que alguém de fora, a Lunara aqui respondeu, fez um comentário, essa visão de que alguém de fora ou algum elemento externo vai resolver tudo também atrapalha na melhoria. Verdade, concordo. Aliás, eu acho que é uma das grandes dificuldades, assim, não sei se dá para dizer dificuldades, mas assim, esse comportamento de resistência, né? Quando às vezes a pessoa chega na terapia, muita gente vem para a terapia querendo que o outro mude, né? Isso aí é padrão, acontece muito. E quando a pessoa percebe ali na terapia, o terapeuta vai desafiando, vai fazendo perguntas, né? O que você pode fazer por essa situação, né? Não o outro, né? Então, a pessoa às vezes até se decepciona, né? Porque ela está com uma expectativa de que o psicólogo vai falar alguma coisa que vai mudar o outro, né? E nem se a gente fosse mágico, a gente conseguiria fazer isso, né? Quem está ali na terapia, né? Que está buscando, né? Essa ajuda e precisa assumir essa responsabilidade. Então, concordo totalmente, né? Quem vai para a terapia vai ser desafiado, né? E vai ouvir muito, pelo menos o pessoal da Jungiano, né? Da minha abordagem ali, o que é que você pode fazer a respeito dessa situação. Aí muita gente tenta desviar, né? Tipo, não, mas veja o outro. Não, o outro não. Você, o que é que você pode fazer? Né? Às vezes a pessoa sai até com raiva do psicólogo ali, mas tá tudo bem, né? Sem ressentimentos. Até tem momentos que é até bom ter raiva, né? Que bom que você está tendo raiva de mim. Já tive vários pacientes também que tiveram raiva. Que bom que você está tendo raiva de mim. Isso é autêntico, né? Isso é real. Que bom, né? Então veja, a relação aí psicoterapêutica tem inúmeras possibilidades, né? Às vezes a pessoa não engole tanto que nem do terapeuta não pode ter
expressar raiva? Pode, claro que pode, não há problema nenhum, né? Eu sempre coloco aquela frase, aquela oraçãozinha bonitinha lá da Gestalt, né, que a gente coloca, que você é você e eu sou eu. Não estou nesse mundo para ver de acordo com as suas expectativas e nem você está nesse mundo para ver de acordo com as minhas. Você é você e eu sou eu. E se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não, nada se pode fazer. Então, veja, a relação psicoterapêutica é fundamental. E eu não estou nesse mundo para ver de acordo com a expectativa do outro, nem do meu paciente ali, nem do meu paciente, né? Porque às vezes o paciente pode não crescer dentro do processo psicoterapêutico e levar isso para a vida se eu ficar ali entrando naquele joguinho do passando a mão na cabeça e tá tudo bem. Às vezes, não, né? Então, é importante a gente olhar para isso também. Karine fez um comentário aqui, Bruno, exatamente o que você falou, né? Parece que é inconsciente que a pessoa espere comentários de que ela está certa, né? Muita gente busca essas confirmações, né? De que o psicólogo passe a mão na cabeça ali e diga, não, isso que você está fazendo está certo, né? Porque aí depois, se der errado lá na frente, aí a pessoa, né, dentro dela, assim, não, mas peraí, não fui eu. Você vê como tem esse movimento de foi o psicólogo que falou, não fui eu, né? Isso, tem muito esse movimento dentro da clínica que eu usei aquilo que você falou, eu pensei tá certo, tem momentos sim que faz um diálogo ali, mas colocando sempre no terapeuta. É porque o meu psicólogo falou, eu já vi postagens assim também, né? Tem postagem, meu psicólogo disse tal coisa. Tipo, peraí, calma aí, vamos dialogar sobre isso. Meu psicólogo diz as coisas, eu faço. Vamos parar para prestar atenção, né? Então, tem sempre um diálogo ali, né? Eu sempre, quando eu vou trabalhar com um cliente meu, enfim, eu sempre vou levar para ele ali o que ele acha daquilo, o que para ele faz sentido isso para ele, não faz sentido. Ele vai definir, não sou eu que defino ali. Pelo menos na minha abordagem é assim que funciona, sim, né? O Francisco também, né? Também. Mas quem vai definir vai ser, porque senão, puxa, daí fica o mestre, né? Eu sou um mestre, então a pessoa chega para mim, eu digo para ela sai dali, e cadê a responsabilidade dela? Não existe, não tem, é do terapeuta, né? É verdade. Na abordagem junguiana também é da mesma maneira, né? Muitas vezes a gente vai desafiar ali o paciente propositalmente, né? Exatamente para ele pensar e refletir sobre aquilo, né? A Silvia falou assim, muitas vezes a pessoa já sabe a resposta, mas ainda fica chateada quando o psicólogo mostra a direção. Não é que a gente mostra uma direção correta, né? Mas a gente vai abrir o leque ali, né? Você já pensou sobre isso, né? Quais são os riscos disso, quais não são? Então a gente vai tentar fazer com que a pessoa reflita sobre o que ela está falando. Então a gente não vai dizer assim, o certo é você fazer isso. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós temos conflitos, nós erramos, né? Aquela coisa, o chá que serve para mim talvez não sirva para o Bruno, né? Cada pessoa é única. Então assim, a gente vai propositalmente colocar no ar as hipóteses. E aí a pessoa que vai, né, a gente vai jogar a bola para a pessoa, mas quem bate o pênalti, no fundo, quem vai ter que assumir o controle ali, né, no volante, é a pessoa, não é o psicólogo, né? Então por isso que às vezes a pessoa fica meio chateada com o psicólogo quando ele desafia, assim, né? Muito bom comentário da Silvia. A Dani também falou assim, nós como pacientes tentamos burlar. Sim, a nosso favor. Isso acontece também. A Lunara que diz aqui, né? Tem muito meme assim, meu psicólogo disse, mandou, tem. O que mais tem na internet, né? Aí o psicólogo fica como... Ele já é rotulado como a pessoa que sabe, né? O mestre, enfim, tem todo um estereótipo do psicólogo, né? E aí esses memes só traduzem esse estereótipo aí do psicólogo mestre. Enfim, não tem esse processo de mestre, não, tá? A gente estuda, claro que a gente não vai atender as pessoas, a gente, sem saber, a gente sabe, sim, muitas coisas, enfim, estuda sobre... Porém, do outro, quem sabe dele é ele mesmo, né? A gente sabe de alguns funcionamentos, de transtornos, enfim, mas quem sabe mais dele é ele, não tem, né, Francisco? Com certeza. É muito individual, né? Às vezes eu falo para as pessoas assim, olha, eu não estou dentro de você, eu não sei o que você está sentindo aqui, eu posso tentar imaginar, mas eu não estou dentro de você. E ninguém mais sabe, nem o seu parceiro, nem a sua mãe, nem o seu pai.
só você sabe, né, o que está dentro de você, né? Então, assim, quem vai chegar nessa, entre aspas, resposta, né? Não sei se é uma boa palavra, mas assim, o que que eu vou fazer no fim, não é o terapeuta, porque a pessoa vai terminar a sessão, fechou a porta, e aí? O que que eu faço com isso? Eu gosto dessa pergunta, né? O que que você vai fazer com isso? Né? Não adianta sair da terapia e não refletir, não pensar, né, sobre o que foi discutido ali dentro. A terapia é um processo de vida, né? Eu falo que assim, se a pessoa sai da terapia e fala, não, agora esqueci tudo que eu falei aqui, que a gente falou aqui, semana que vem eu volto e faço de novo até esperar uma resposta. Não vai acontecer nada, porque a pessoa precisa ser ativa nesse processo. Isso é muito importante, acho que em qualquer abordagem, né, Bruno? Em qualquer abordagem. Veja, e o tempo, né? E o tempo é da pessoa, né? Eu até falo que tem demandas aqui, como eu falei, tem demandas específicas, porém, tem pacientes que vão ficar um ano, às vezes alguns ficam 6 meses, alguns resolvem as coisas em uma sessão. Ué, pelo que não? Às vezes o paciente vem, você trabalha com ele em uma sessão e ele sai dali, fechou aquilo que ele queria fechar e tudo bem. Tá? Em 15 dias, um mês, veja, não tem o tempo sempre é dele, né? Então, a gente não coloca um tempo, um ano você... Não, você vai resolver isso, não tem isso. Né? Quem vai definir vai ser sempre o paciente aí, né? A gente colabora, mas, né? A gente até diz, já terminou, acabou, né? Já foi, já foi fechada a demanda, né? Então, a gente tem esses princípios aí, porém, né? Aliás, tome muito cuidado aliás, isso é proibido por lei, né? Prometer que vai resolver o problema de alguém em X número de sessões. Né? Isso é proibido por lei, pessoal. Denunciem para o conselho se algum psicólogo falar isso para vocês, né? Nenhum de nós sabe o que está dentro de vocês e, assim, o mínimo que a gente tem que ter é ética e responsabilidade com quem está na nossa frente. Né? Então, não tem como eu falar para você, em 2 sessões você está melhor. Não sei. Né? Cada um tem seu tempo, como o Bruno falou. Isso a própria pessoa que vai sentindo, né? Poxa, já tô bem, tô andando com as próprias pernas, né? Vou dar um tempo com a terapia e tá tudo bem. Né? Não sou eu que... Não, você não pode. Não é assim que funciona. O processo é do paciente, não é do terapeuta. Deixa eu fazer algumas perguntas daqui, Bruno, só pra gente não... Vai lá, manda ver. Não ficar só nas do chat. Um psicólogo que não é casado pode ajudar um casal com problemas? Ixi, agora, hein? Será? O que você acha aí, Francisco? Será? Será, Francisco? Só voltando aqui, que eu vi o comentário da professora Rosane, que já estou vendo publicações do tipo cura em 30 minutos. Meu Deus, professora, que isso? Caramba, isso é preocupante, pessoal. Isso é preocupante, é antiético e é contra a lei. Denunciem profissionais que falam que em X sessões, e óbvio, em X minutos vão curar vocês, por favor. Pergunta era do casado. O que eu acho? Eu acho que sim. A minha opinião é que sim, né? A psicologia ela é uma ciência, ela não eu já tenho que ter sido casado, né? Para que eu consiga trabalhar com um casal. Não é isso, é uma ciência, a gente estuda comportamento humano, né? Para a psicologia virar uma ciência, aconteceram muitos casos, muitos pacientes foram atendidos até ter uma teoria ter sido criada e as diversas abordagens serem criadas. Tem muito texto, tem inúmeros livros, milhões de livros escritos para a ciência e a psicologia. Então, não, né? Então, falar que eu tenho que ter eu não posso ajudar um casal porque eu não fui casado equivale a eu dizer que o médico não pode, eu quebrei o braço, eu não posso ir o médico que nunca quebrou o braço dele não vai poder curar o meu. Não, ele estudou para fazer aquilo. Então, não procede, né? Eu acho que, pelo menos na minha opinião, assim, com certeza o psicólogo estudou para isso e pode ajudar um casal, mesmo sem o psicólogo ter sido casado. O que você acha, Bruno? Veja, isso aí tá ótimo, hein, Francisco? É bem nesse sentido mesmo, né? A psicologia, pelo menos, veja, é uma ciência, como o Francisco até comentou, né? Então, não há essa necessidade o que precisa é estudar aquilo, né? Então, tem psicoterapeutas que têm especialização de casal, né? Alguns trabalham com casal e família, né? Então, veja, tem que ter uma especialização para trabalhar com um casal ali, porque às vezes o psicólogo acaba sendo inexperiente ali
e ao invés de auxiliar o casal, acaba não auxiliando, né? Então, isso é importante também, né? Entender se esse psicólogo atende casal, se ele tem especialização nisso, né? Para que ele possa atender da melhor maneira possível. Mas esse aspecto dele ser casado, não precisa, não é necessário, não, né? Porque aí dá a impressão que a gente não tem problema, né? Então, né? Pois é, Que né? a Não gente é tem um problema. manual que sabe as respostas, né? Tipo, e só vai dar uma resposta tirada de algum manual. E não, Sim, não é sim, assim, né? O processo terapêutico é mais importante, é o que vai fazer a diferença ali, né? Essa liberdade entre o psicólogo, o é, terapeuta, o paciente, o vínculo, a formação, a sim, sim, especialização. Eu conheço muitos terapeutas muito jovens que fazem atendimentos espetaculares e são estudiosos e, meu, não foram casados, mas assim, eles estudam para aquilo, né? Já atenderam sim, casais, então eles podem atender com certeza. E vão poder sim. ajudar. Né? Sim. Eu acho que isso a formação e a especialização é importante. Eu acho que o que eu digo, às vezes, para alguns alunos e alunas é que, veja, fazer a psicoterapia é importante, né? É igual não ser casado para atender um casal, mas veja, a psicoterapia individual para nós é importante, né? Então, Boa, bem eu lembrado. faço psicoterapia, né? Já há um bom tempo faço psicoterapia. Quando tenho dificuldade em algum caso ali, né? Algum problema na relação terapêutica, e fico com algum paciente, enfim, que eu não consigo, eu vou e faço uma supervisão, eu faço algumas previsões. E veja, isso é importante também. A gente não sabe tudo, né? A gente sabe pouquinho, assim, o outro vem complementar com esse pouquinho também. Então, isso é importante também, né? Mas o que eu sempre pontuo é fazer psicoterapia, né? Eu não colocaria como uma regra, né? Mas é importante, é fundamental o psicólogo se conhecer. Como é que você vai trabalhar com outro se você não se conhece, né? Não conhece os seus limites, né? Então, isso é importante também, né? Então, acho que é importante. É verdade. Ali perguntou aqui, boa noite, vamos tirar dúvidas? Sim, estamos tirando. Coloca a pergunta aí. Já estamos Manda uma com pergunta para a gente. 40 minutos, mas vamos tentar responder. Coloca aqui Já no foi chat. 40 minutos de live já? Foi 40 minutos. Se o meu tempo Nossa, está. como passa rápido. Caramba. É verdade. A Lunar falou que antes de fazer parte de um casal, eles ainda são indivíduos exatamente que estudam Isso, para aquilo e com isso aí. certeza eles podem ajudar. Deixa eu ver se tem mais Claro. algum comentário aqui, senão eu vou aqui para minha lista. Brunão, Manda posso, ver, manda ver. Opa, posso ir para a sinta-se à lista. vontade. Brunão, fizeram uma pergunta aqui, eu vou colocar. Acho que não tem problema, né? Na outra live falaram que o senhor era músico. Você toca? Você tem vida, Brunão? Você não é só psicólogo, né? Você é um ser humano. Opa, Você é sim, músico, sim. Eu certo? sou um ser humano, né? Consequentemente, né? Ainda bem, né? Sim, eu tenho o meu lado artístico também, né? Isso contribui, de certa maneira, para o processo psicoterapêutico? Sim, porque veja, no meu processo psicoterapêutico, na psicoterapia, eu tenho um pouco mais de espontaneidade, de criatividade, então isso auxilia no processo psicoterapêutico, né? Sim, eu sou músico, eu canto, tenho uma banda de rock and roll, depois eu mando ali, né, nos stories ali para vocês escutarem, quem quiser, né? Porém, isso sempre isso é algo que é no meu aspecto mais individual, né? Então, mas sou músico sim. Legal, legal a pergunta aí. Que bom saber que você é um ser humano antes de qualquer coisa. Ótimo, Que também sou. bom, oba, isso é bom, hein? Não somos máquinas aqui. Eu achei que ainda bem, né? Ainda bem que nós somos máquinas aqui. Perguntaram aqui para mim também quanto tempo que eu tô com essa barba. Um ano e meio, pessoal. Cortando de Um vez ano em e quando, meio? mas um ano e meio. Um ano e meio. Caramba, hein? Boa. Mas vamos seguir aqui. Qual é a melhor maneira de lidar com o luto, Bruno? Olha, a melhor maneira de lidar com o luto é tentando compreender o que significa esse luto para a pessoa, né? Então as pessoas vêm com o luto do fim do relacionamento ou o luto de alguém que foi embora. A gente sempre tenta entender que tem aquelas fases, né? Aquelas fases ali, tem um vídeo meu falando sobre as fases do luto, que é importante, se alguém estiver passando por isso, visualizar. Não não tem uma sequência ali, né? Mas é importante entender aquelas fases do luto, a raiva, o aspecto da negociação, a barganha, né? Que é a negociação, o aspecto depressivo também. Então é importante entender. Mas veja, se você tá com dificuldade
com relação ao luto de algo ou de alguém, vá buscar psicoterapia, porque é importante fechar isso que você ainda não fechou. E é necessário. Isso pode te incomodar e, consequentemente, está te incomodando. Então, vá buscar a psicoterapia como auxílio nesse momento difícil, que é muito difícil. Uma das coisas que eu acho mais complicadas de trabalhar dentro do processo clínico, eu gosto de trabalhar com o aspecto do luto, só que é complicado para as pessoas os fins. As pessoas não conseguem lidar com os fins, né? E se não lida com os fins, se não consegue lidar com esse fim, fechar isso. E aí como é que ficam os inícios, né? Então é importante fechar para se iniciar outras coisas, né? Então na Gestalt a gente trabalha muito com essas questões de situações inacabadas, né? E o luto é uma situação inacabada. Tá? Isso é interessante. E tem muita, assim, tem formas diferentes de olhar, né? Já atendi pessoas que às vezes chegam, eu tô de luto, tô vindo aqui porque eu tô de luto por causa da morte do meu marido. Eu perguntei quanto tempo, né? A pessoa faz 20 anos. Né? Então, assim, a gente não pode fingir que aquilo não acontece, né? Vivenciar essas fases. Então, a tristeza, chorar tudo que tem de chorar é muito importante, né? Que não tenha uma negação também como uma das fases, né? De que acontecer um fim, né, Brunão? Às vezes a pessoa fica guardando aquilo que às vezes é a única coisa que elas têm. Elas acham que algumas pessoas, né? Então não vou trabalhar isso, não vou porque é isso que eu tenho e fica aquilo dentro da pessoa, né? Então, veja, será que só tem isso? Deve ter outras coisas também, tá? Então, eu acho que é super importante trabalhar o luto dentro do processo psicoterapêutico. Com certeza. Brunão, tem um comentário para você aqui da Cris. Gratidão ao Bruno pelo excelente profissional que é. Ajudou muito minha filha. Que Deus te abençoe sempre. A Lunar falou, não sei lidar com o fim desta live. Ótimo comentário. Adoramos. Obrigado, Cris. Obrigado mesmo. Legal. Vamos trabalhar juntos esse fim de live aqui, né? Que está terminando. Mas quanto tempo falta aí? Quanto tempo falta? Olha, pelo meu relógio temos mais 10 minutos, então vamos... 10 minutinhos, tá bom. Tem uma pergunta dali aqui que ela perguntou, ela queria saber se dava para aprofundar, né? Se dava para perguntar ainda, que tem a mesma pergunta que fizeram aqui pra gente. Então, assim, eu tenho uma ansiedade moderada, porém na quarentena está acabando comigo. Tenho pais super rígidos, na maior parte do tempo me sinto deprimida e sozinha, choro com frequência e penso muito. Falar um pouco sobre ansiedade, Bruno. Teve uma pergunta para você aqui sobre isso, né? Como lidar com angústia e ansiedade. Manda ver, fala aí você, já que você quer. Você pegou o comentário, agora responda. Sua Beleza. vez aí. Primeira coisa, né? Essa ansiedade, né? A gente precisa ver se, assim... o que está acontecendo, né? Então, todos nós, seres humanos, estamos numa pandemia, então estamos sendo pegos por essa situação e temos que nos adaptar. Então, assim, em certo grau, essa ansiedade, ela é natural. Eu vejo muita gente assim, eu tô ansioso, tira isso de mim. E assim, a gente precisa entender que não é toda ansiedade, não é todo medo, não é toda angústia que a gente tem que sair daqui e jogar fora. Pelo contrário, né? Na psicologia analítica, a gente olha muito qual é o significado disso, né? Para que isso está aqui? Né? Então, assim, a ansiedade, ela está dizendo, né, que tem algum problema, que tem algum desequilíbrio, que tem alguma coisa para ser olhada, né, que tem algum tema para ser trabalhado. Né? Então, assim, no meu ponto de vista, a gente sempre olha assim, poxa, eu estou ansioso, o que eu faço com isso? Primeira coisa, vamos olhar para essa ansiedade. Não estou dizendo que você vai abraçar e beijar a ansiedade na primeira sessão, nem na segunda, mas assim, vamos olhar para ela. Ela é nossa, pessoal, nós somos seres humanos, então assim, não adianta a gente querer jogar fora e fingir que a gente é computador, robô, que a gente não tem problema, que a gente não está numa pandemia. Então assim, a gente aceita primeiro isso, né? Vamos olhar para essa ansiedade, vamos olhar para essa angústia. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer sobre ela? Eu tenho como curar o Covid agora? Talvez eu não tenha esse controle sobre resolver esse problema, mas assim, eu posso ter as minhas ações. Né? Então, assim, ela comentou que tem alguns conflitos ali com os pais, né? Serem super rígidos. Não sei se você faz psicoterapia, se você não faz, mas assim, quando a gente tem um conflito com o outro, né? Seja com a nossa família, com o nosso parceiro, é muito importante que a gente esteja olhando para essa relação, mas que a gente tome cuidado, porque senão eu quero só que eles mudem. Porque eu sou infeliz porque eles têm que mudar. Entende? Por isso que quando a gente fala da psicoterapia, não é porque é clichê, é porque assim, eu vou olhar qual é a minha responsabilidade sobre isso. O que eu posso fazer para melhorar?
Eu posso resolver? Não, às vezes eu não vou poder resolver. Então a ansiedade ela tende a baixar quando a gente meio que aceita assim que tem certas coisas que a gente não tem controle. Isso tem a ver com uma das perguntas ali que foram feitas, eu não vi de quem ali, só como lidar com o ego, né? O nosso ego, né? Então, o que na analítica a gente chama de eu, a gente tem muito essa ansiedade por controle. A gente quer controlar tudo, pessoal. A gente quer saber o que vai acontecer, né? A gente tem medo, a gente fica com medo porque não sei o que vai acontecer daqui a 5 dias. E a gente não sabe mesmo, né? Não querendo dar más notícias aqui para todo mundo na live, mas ninguém aqui sabe o que é que vai acontecer no dia seguinte. Nós não temos esse controle. E quando a gente aceita isso, gente, assim, baixa a ansiedade, alivia um pouco a intensidade da ansiedade. A gente fica muito ansioso. Bruno, fala um pouco sobre a visão da Gestalt, sobre esse sair do agora, né? A ansiedade. O que é ansiedade? Então, a ansiedade para a gestalterapia é um vazio entre o agora e o depois. A pessoa, quando entra nesse aspecto da ansiedade, ela fica num vácuo, num vazio. Ela não está ela não tá no presente, ela fica entre o passado e o futuro. Não, o presente, fica um vácuo nesse presente e ela não consegue ficar no presente. Então é difícil para ela conseguir lidar. Interessante que aqui que ela até disse assim, olha, eu tenho uma ansiedade moderada. Veja, tá junto com o psiquiatra, né? Tem uma avaliação do psiquiatra. Você está em tratamento, né? É só ansiedade moderada. Você está além do tratamento psiquiátrico, você está em psicoterapia também, porque veja, na ansiedade moderada, o que é interessante tá os dois, tá? Em conjunto ali, tá o psiquiatra no tratamento e também o psicólogo, tá? Em muitos casos, na ansiedade leve, por exemplo, a psicoterapia ela auxilia, não há problema, dependendo da situação, não precisa nem medicação, mas na moderada sim, precisa da medicação aí, tá? Moderada e grave, então é importante isso. A relação com os pais rígidos aqui, enfim, né? Isso tem que ser trabalhado no processo clínico também, tá? Sinto deprimido e sozinho e choro com frequência e penso muito. Então, será que é só a ansiedade ou também tem um aspecto depressivo aí também, tá? Então, tem que fazer uma avaliação aí com o psiquiatra aí. E às vezes, né, como eu sempre comento, com bons psiquiatras, né, aqueles que conseguem acolher também, né? Porque tem muitos profissionais que acabam... Você chega no profissional e aí o profissional olha para você, vê ali algumas coisas... e daí já dá a medicação para você. Veja, isso não é um acompanhamento, tá? Então, observe o profissional, né? Tem uma relação de vínculo com ele também, porque ele é importante dentro do teu processo de vida também, tá? Então, acho que isso é super importante, tá? Então, seria essa minha resposta. Mas na gestalterapia seria esse vácuo, né? A ansiedade é como o Francisco falou, né? Geralmente as pessoas querem evitar serem ansiosas, né? Ou ansiosos, né? Então, fica tentando evitar de inúmeras maneiras, né? E na gestalterapia a gente muitas vezes faz com que a pessoa entre em contato com essa ansiedade, né? Para que ela consiga integrar aquilo, né? Para que ela consiga assumir aquilo, se responsabilizar por aquilo. Não adianta ficar fugindo, que a ansiedade parece um fantasminha que fica indo atrás de você, assim, né? Então, veja, aí que fica mais desesperador ainda, ficar fugindo desse fantasminha. Às vezes não é nem a ansiedade que pega, é ficar fugindo da ansiedade, tá? Às vezes isso acontece também. E as crises de ansiedade aí são complicadas também. Então tem que buscar um auxílio psicoterapêutico, ansiedade moderada, e buscar também um auxílio psiquiátrico aí. No consultório ali, Bruno, eu vejo muitas pessoas com sérias crises de ansiedade, né, e de depressão, exatamente por evitar ficar resistindo, né, a certos temas, a certas coisas que a ansiedade está ali para mostrar que tem algo a ser resolvido, né? Então, isso acontece? Você queria complementar? Não, eu ia falar. Eu ia falar que tem umas pessoas que às vezes vêm e só querem fazer a psicoterapia. E às vezes se faz eu observo as pessoas, mas realmente tem um transtorno ansioso ali, e às vezes num nível moderado. Vou aplicar uma avaliação e tem um nível moderado. Eu digo, olha, precisa do psicofármaco. Não, mas eu não gosto de psiquiatra, eu não gosto de medicamento, eu vou ficar viciada. Não quero. Veja, tem situações que é super importante. Então, é importante
importante ele estar com auxílio psiquiátrico dependendo da sua situação, tá? Então, sempre faz essa observação. Está indo no psicólogo direto, e daí não está sendo funcional, às vezes também porque precisa do aspecto psicofarmacológico ali, tá? Então, isso é bom também. Eu vou tentar responder duas em uma aqui, a pergunta da Silvia, né, sobre o que eu estava falando. Então, o ego é um ser controlador. Veja, o ego é um ser relacional. Então, assim, ele tem a tendência a querer controlar e saber tudo o que vai acontecer. Só que ele não consegue, a gente sabe que ele não consegue, né? Ele não tem todo esse poder, né? Então, assim, o ego ele não é nosso inimigo, pessoal. Ele é uma parte nossa que está em relação com todas as outras partes, com a nossa ansiedade, com as nossas sombras, com o nosso passado, com a nossa história, com o nosso futuro, com tudo. Então ele está em relação, ele não é nosso inimigo, a gente não quer matar o ego aqui. A gente quer que o ego se relacione. Então, assim, ele tem a tendência a controlar, mas ele não vai conseguir, né? E isso responde a pergunta aqui também, acho que essa é uma pergunta até mais técnica ali, né, da Lunar também, como usar o selfie de uma maneira positiva. Não precisa pedir desculpa, a gente está aqui para responder pergunta mesmo, né? Então, o self ali para psicologia analítica tem essa sentido de totalidade, né? Então, ele está acontecendo. O processo é desse self, é dessa totalidade. E está tudo em relação, vocês percebem? Tem o ego olhando para as sombras, para os traumas, para os passados, para os planos. Está tudo em relação. Por isso que é tão difícil resolver sozinho, né, pessoal? Né? Por isso que existe a nossa profissão, né, o terapeuta, para ajudar a pessoa a entrar em contato com todas essas partes. Selfie, sombra, ego, tudo, né? Então, acho que dá para falar desse jeito, né? O selfie é esse total. A gente busca na terapia realizar esse selfie, né, de uma maneira mais técnica, mas não vou aprofundar muito. Legal aqui a Valderi disse assim, eu tenho, mas luto, faço caminhadas com pessoas, faço curso de inglês e sempre fico em família. Veja, isso também é interessante pontuar, né? Não é só psicoterapia, né, pessoal? Tem coisas externas, dependendo da situação, né? Precisa fazer esporte, né? Ou algum tipo de atividade física, né? Mais esporte, então acho que mais atividade física nesse sentido, né? Então também é importante, né, para colocar essa ansiedade para fora, né? Tem pessoas que colocam a ansiedade de uma maneira mais artística, desenham, né, pintam. Tem outros que são, né, pessoas que colocam essa ansiedade no instrumento musical, né? Então veja, isso é importante, né? Então não é só a psicoterapia consequentemente vai auxiliar, mas para até você buscar compreender como é que você pode colocar essa ansiedade em algum lugar, né? E o aspecto depressivo também como é que você pode colocar esse aspecto depressivo seu em algum lugar, né? Às vezes as pessoas fazem coisas extraordinárias e estão no momento, uma situação muito deprimida. Então, veja, isso é importante também. Como é que se coloca isso para fora? Como é que eu posso colocar isso para fora, tá? Então, acho que é importante essa expressão, tá? Com certeza. A professora Rosane falou, estou fazendo bijuterias. É isso aí, professora. A gente precisa se expressar, cada um vai ter uma forma diferente. Isso é muito importante. Até indico o filme da Anísia da Silveira, para quem não assistiu. Ela mostra como os pacientes ali, esquizofrênicos, começaram a colocar para fora, né, toda a arte por meio da pintura e como os sintomas diminuíram. Né? Então, todos nós, pessoal, a gente precisa se expressar de alguma maneira. Assista esse filme que é muito legal sobre Anísia da Silveira. Não vamos ficar guardando todas as nossas angústias e ansiedades, escondendo, fingindo que não tem nada acontecendo, né, pessoal? Vamos colocar para fora, escrever, pintar, desenhar, ir para psicoterapia, fazer exercício, saúde mental, saúde física, tá tudo junto. Certo, Bruno? É isso aí, cara. Quanto tempo temos aí? Pelos meus cálculos aqui já está acabando. Eu acho que a gente... Vamos responder mais duas? O que você acha? Você que sabe aí quanto tempo tem. Vamos contar? Eu aviso caso apareça o computador aqui dizendo que a gente tem que ir embora. Beleza. Tem um comentário aqui, melhor investimento que fiz na minha vida foi a terapia, não é uma pergunta, é só um comentário que me mandaram. Muito bem, também acho. Façam terapia, pessoal. A Silvia pergunta aqui, se expressar, não engolir nada, também faz parte? Silvia, ótima pergunta, porque isso aí pode levar a uma certa confusão, né? Da gente achar que, então assim, já que é para eu expressar o que eu estou sentindo, eu vou
penso isso do meu chefe, eu vou chegar amanhã e falar tudo que eu penso para ele. Não é isso, pessoal. Né? A gente está falando de expressão interna, né? Então a gente, assim, a gente pode escrever. Escreve uma carta, tira de você, fala pro seu psicólogo. Seu psicólogo tá ali para ouvir você falar, para ouvir você desabafar. Né? Não é para a gente sair fazendo o que a gente quer por aí, não é isso. Né? É a gente dar um significado para aquilo que tá. Tem uma imagem legal de uma pessoa com um monte de nó na cabeça, já viu? De lã. E aí vai no terapeuta e o terapeuta ajuda a pessoa a ir tirando aqueles nós, né? Então é dessa maneira. É se expressar de uma maneira, né, que te ajude a dar significado, a dar uma beleza, a dar cor para as nossas vidas. Né? E não fazer o que a gente quer e falar o que a gente quer por aí. Não é isso. Certo, Bruno? Certíssimo, legal. Tem mais um monte de... Não vai dar tempo de a gente responder tudo aqui. Vamos ter que fazer outra live, né? Falaram aqui que... Vamos fazer uma outra... Eu acho que essas lives mais livres, assim, são melhor, né? São mais de interação, de diálogo. Eu acho legal essas lives aí. A gente pode fazer outras mesmo. Legal. Muito bem, pessoal. Então, acho que a gente vai se despedindo. Eu não quero começar a responder uma pergunta e aparecer um contador na minha tela dizendo que eu tenho 20 segundos para responder. Então, é melhor o que ficou aqui, né, aqui no chat. Desculpa quem a gente não pôde responder. Quem mandou pergunta também, aqui, né, tem mais umas 15, 20 perguntas aqui. A gente vai fazer outra live e tentar responder todas. Né? Muito bem, pessoal. Então, obrigado a todos aí. Vocês foram super legais, né? Interagiram aqui com a gente. É isso, é um bate-papo, né? O Zé Mário entrou aqui também, fiz faculdade com ele, falou que muito legal a gente tá aqui interagindo, né? A gente não tá aqui para colocar regra para ninguém e dizer que façam isso, façam aquilo, né? Acho que é isso, né? Somos psicólogos, essa é a nossa profissão, mas somos seres humanos acima de tudo e a terapia é esse processo de vínculo, de conversa, de troca de ideia, de construção. O psicólogo constrói junto com o paciente. Quer complementar, Brunão? É isso aí, acho que a psicoterapia, claro, é fundamental, né? Uma das coisas que eu pontuei aqui, mas reforço novamente, vejo, não deixe chegar no limite para buscar auxílio, tá? Então, assim, vai observando, né? Tem coisas que a gente dá conta mesmo, é individual, que ótimo que a gente dê, mas tem outras que a gente não dá conta sozinho, né? Ou sozinho. Então tem que buscar auxílio, né? Para que essa bexiga interna aí não estoure, tá? Então é importante, né? Eu acho que foi um bate-papo, como o Francisco comentou, um diálogo. A gente queria mais interação, é por isso que a gente fez essa live mesmo, colocando essa ideia de diálogo aqui, né, com vocês, para que a gente tenha interação, que é isso que a gente quer, né? Interagir com vocês e tal, responder perguntas, enfim, né? Então é isso que a gente queria, a gente conseguiu, né? E esperamos vocês na próxima live, né? Que eu não sei que dia que vai ser, daqui 15 dias acho que a gente faz. Talvez a gente faça a quinzenal, a live, né? Então, 15 dias acho que é legal, né? Dá tempo aí da gente, né? Até para o pessoal mandar perguntas, enfim, né? Então, daqui 15 dias a gente se vê novamente aqui. A gente vai tentar fazer isso com mais frequência, né? Que acho que é legal. A gente precisa informatizar e a psicologia precisa ser vista, ser explorada, né? Eu acho que é uma ciência que serve para isso mesmo, para auxiliar vocês, né? E nós todos que estamos em sofrimento nesse momento de pandemia, que é muito complicado, né? Não dá para tampar o sol com a peneira, né? Com certeza. Pessoal, recado. Quem falou aqui, tem gente entrando agora falando que perdeu, vai ficar gravado, tá? Eu vou terminar aqui, já vou salvar, vai ficar no IGTV. Eu devo editar um pouquinho para não ficar tão longo, então amanhã já deve estar o vídeo completo lá no IGTV. Vou tentar colocar um índice de perguntas, entende? Para quem está muito ansioso e quer ir direto para aquela resposta, então eu vou tentar colocar um índice de perguntas ali. E a gente se vê daqui a 15 dias. Mandem perguntas, ok? Por favor. Que a gente vai tentar responder a todo mundo. E é isso aí. Boa noite a todos. Obrigado aí pela interação. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.